E o Ozempic, hein? O Ozempic tá virando pesadelo da galera da educação física aí, hein? Ozempiczão, galera aí tomando Ozempic, perdendo mais de 10% do peso corporal. E a galera tudo falando mal lá do Ozempic na mídia social. Esse Ozempic aí não funciona, esse Ozempic é perigoso, o pessoal vai ver aí, depois que passar o efeito do Ozempic, vai voltar todo o peso corporal. Parece até praga, né? Tá tirando meu emprego? Você vai ver, vai se arrepender. Galera, tudo com medo do Ozempic. O pessoal tá vendo mais Ozempic que aspirina na farmácia, né? Descobriu que o negócio emagrece até ovo de chocolate, né? A Copenhagen vendeu um pouco menos de ovo esse ano. Será que é por causa do Ozempic ano passado? E aí? Ozempic é o medicamento que promete, na verdade, a semaglutida, né, e os derivados aí são medicamentos que prometem resolver o problema da obesidade no mundo. Será que vão resolver mesmo? Uma coisa é fato, os medicamentos, eles acabam, né, o Ozempic, pelo menos no caso, ele acaba tendo uma interferência sobre a perda de peso superior aos programas de exercício físico, mesmo porque aí já começa a porrada. Exercício não emagrece. Aí, professor, aí você complica o coreto, hein? Mas é verdade, cara. Pô, não sou eu que tô falando. Desculpa, seu portador de más notícias, mas não mata o mensageiro, não. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele fala que o exercício, ele é um excelente controlador do ganho de peso, mas o exercício dificilmente vai te emagrecer, né? Mesmo porque o gasto calórico de uma sessão de exercício é muito baixo. E aí, como é que o exercício sozinho vai te emagrecer? A dieta emagrece. O exercício, ele te dá benefícios que a dieta isoladamente não te dá, como por exemplo a preservação da massa magra. Por isso é extremamente importante você fazer uma boa sessão de treinamento de força e também aeróbico durante o programa de emagrecimento. Além de contribuir com o emagrecimento, você tem benefícios adicionais como a preservação da massa magra, por exemplo. Agora, vamos ser muito claros aqui e não vamos ser hipócritas, que muitas pessoas já fazem exercício, estão em um programa regular de dietas e apresentam uma perda de peso muito gradativa. E a gente não pode, de alguma forma, né, como eu estou dizendo aqui, a gente não pode ser hipócrita, cara. As pessoas, elas levam uma vida para ganhar peso, mas elas querem perder peso de uma forma mais rápida. Você gostaria, eu gostaria, o fulano de tal gostaria, todo mundo gostaria. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de resultados com maior velocidade, com rapidez. E para estas pessoas que já passaram por um processo de reeducação alimentar, que já estão engajadas em um programa de exercício físico, a semaglutida ou o Ozempic acaba sim vindo como uma excelente alternativa para que esses indivíduos possam potencializar a perda de peso. E aí, né, desculpa, mas hoje eu tô sem filtro. Já vou dar a segunda cacetada. Eu acho impressionante. Me perdoa se você vai assistir esse vídeo, vai colocar comentários de ódio, vai querer me jurar de porrada, vai querer... Mas me perdoa, mas eu acho impressionante quando eu pego lá a galera que tá enchendo a lata de testosterona, de Winstron, de oxandrolona, de Durateston. Aí a galera vai no post do Ozempic e fala assim, olha... Cuidado, hein? Medicamento vai, usar esses fármacos aí vicia. A pessoa vai reganhar o peso, o caminho mais difícil ninguém quer, né? Aí vem dar uma de moralista em cima de quem vai usar o medicamento. Só que tem uma diferença. O esteroide anabolizante androgênico não passa, por mais que alguém te prometa isso com aquele discurso que eu considero meio... patético, você vai ter que usar mesmo, então eu vou cuidar para que você use da forma correta. Não existe o uso da forma correta, entre aspas, porque a literatura científica não estuda o esteroide anabolizante para fins não terapêuticos. Isso não sou eu que estou falando, é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Se eu concordo ou não concordo, isso é uma questão pessoal minha, eu não acho nada contra quem usa, muito pelo contrário, já cansei de conviver com pessoas que utilizaram. Eu mesmo no passado já utilizei, hoje eu sou franco, mas nem sempre fui franco assim. Mas eu não tenho absolutamente nada contra. Agora não vem com esse discurso para tentar maquiar o negócio. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia ela é muito clara. Não existe
indicação do uso de esteroides para fins não terapêuticos. Ponto final, acabou, assina o documento e engaveta. Absorve, é a verdade. Acabou. Agora, eu tenho muito mais evidência científica publicada na literatura, e não estou falando de qualquer revista, estou falando do The Lancet, estou falando do New England Journal of Medicine, a respeito do uso do Ozempic para emagrecimento do que do uso do esteroide. Aí a galera do esteroide fala mal do Ozempic. Oxi, alguma coisa de errado não está certo nesse processo aí não. A galera fala assim, né, HIIT é um programa de treino que emagrece, que aumenta o consumo de gordura em repouso. Me mostra uma evidência científica que mostra, né, que o HIIT a longo prazo induziu uma perda de peso significante nas pessoas, e me mostra qual que é a adesão que as pessoas têm de fato a um programa de treinamento intervalo de alta intensidade sem que essas pessoas tenham uma reeducação alimentar. Galera, presta atenção, pelo amor de Deus, é metabolismo, meu povo. Presta atenção. Uma pessoa com obesidade, ela vai ter um VO2 máximo de 25, 30. O VO2 de repouso é 3,5. Eu tô falando num VO2 de reserva de 26,5. 26,5. Eu tô falando em aproximadamente 7, 8 matches. 8 matches? 7 matches é 7 km por hora. 7 km por hora é HIIT. O que eu tô querendo dizer para vocês é para acabar com essa questão, com todo respeito, honestidade, carinho e tudo mais. Parem com esse negócio de ponto de vista pessoal. O que a gente precisa ter é ponto de vista científico. A gente precisa entender que a ciência, ela só vai responder a pergunta que o título coloca. A pessoa perdeu peso? Perdeu quanto? A pessoa tinha 100, perdeu 1 quilo. Beleza, então ela perdeu peso, deu diferença estatística. Legal. Pergunta para quantas pessoas que pesam 100 quilos que querem perder 2 quilos. Eu falo para não, você perde 2, não, mas vamos fazer um programa de treino para você que você vai perder 2 quilos. Não, eu não quero perder 2, eu quero perder 30. Não quero perder 2, eu quero perder 30. É cálculo metabólico, é cálculo metabólico. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele fala que para programa de emagrecimento você tem que fazer mais de 300 minutos de exercício por semana. 300 minutos dá 5 vezes por semana, 60 minutos de exercício moderado a vigoroso. Quantas pessoas com excesso de peso e obesidade querem fazer 60 minutos de exercício físico por dia, 5 dias na semana? Porque senão seria lindo. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com os estudos que a gente lê também, porque tem estudo bem publicado, mal publicado, né? Hoje tem estudo sobre tudo. Hoje eu consigo mostrar, teve um estudo publicado pelo professor Gregory House. Quem que é Gregory House? Daquela série House. Já assistiram House do Amazon Prime? Tem lá House. Pra mim, uma das melhores séries do mundo, House. Tem um estudo que ele publicou. E aí ele descobriu nesse estudo que o Covid era fruto da influência da mordida de Zubat. Zubat é o Pokémon. Pô, agora o professor tá tendo um coloco na frente da câmera. Não, é verdade. Os caras fizeram um teste com uma revista científica, mandaram um estudo cujo autor era o Gregory House, falando que o Covid era fruto da mordida do Zubat e Pokémon. E o artigo foi aprovado, submetido, publicado. Científico. Mas voltando ao assunto, a semaglutida, ela tem uma ação semelhante à da liraglutida. A semaglutida é o Ozempic, a liraglutida é o Saxenda. Ambos trabalham como um agonista do receptor de GLP-1. E o que é esse GLP-1? GLP-1, de fato, é o peptídeo semelhante ao glucagon 1, normalmente produzido pelas células neuroendócrinas da mucosa intestinal. GLP-1 é produzido pelo intestino. E esse GLP-1 ele tem uma ação interessante. Ele aumenta a secreção da insulina, mas ao mesmo tempo que ele aumenta a secreção da insulina, ele impede que a insulina tenha picos após a refeição. Como a gente trabalha com hormônios reguladores e contrarreguladores, ele aumenta a secreção da insulina, que é um regulador, e ele diminui a concentração ou a secreção ou a produção de hormônios contrarreguladores, no caso o próprio glucagon, reduzindo aí a ação do glucagon. E aí olha só que interessante, imagina que quando a gente se alimenta, o que engorda, né? O que engorda duas coisas, primeiro que é um consumo energético excessivo, e os picos de insulina favorecem que a gente tenha esse aumento da demanda ou aumento do depósito de gordura no corpo. Então a gente está lá em jejum, a gente se alimenta, né?
E aí, dependendo do índice glicêmico do alimento, né, isso daqui dá um pico de glicemia. Esse pico de glicemia ele corrobora com um pico de insulina. Esses análogos de GLP-1, o que eles fazem? Eles aumentam a produção de insulina. E ao mesmo tempo que eles aumentam a produção de insulina, eles impedem que essa insulina, de certa forma, ela dê esses picos. Então você tem uma insulina mais elevada, né, por um período maior de tempo. Só que essa insulina mais elevada, ela vai promovendo a captação do açúcar, né? Como você tem uma ação menor do glucagon, você joga menos carboidrato para a corrente sanguínea, você otimiza a utilização da gordura. E você não tem os picos de insulina. Estes picos de insulina é que de fato favorecem inclusive também o ganho de gordura. Então durante as refeições, quando você se alimenta, você não tem aquele pico de insulina. Quando você se alimenta, você continua com a sua insulina. A insulina até aumenta, mas aumenta menos do que aumentaria sem que você tivesse o receptor ou os análogos de GLP-1, no caso a liraglutida, semaglutida e assim por diante. E aí você tem, né, uma ação mais controlada dessa insulina. E aí, né, em tese, você tem esse efeito metabólico. Além disso, a semaglutida ela tem outras ações, como por exemplo uma ação no cérebro, onde ela vai agir no hipotálamo, diminuindo a questão do apetite, fazendo com que a pessoa tenha uma sensação maior de saciedade, e também no estômago, ela aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o esvaziamento gástrico se torna um pouco mais lento. E se o esvaziamento gástrico se torna mais lento, em tese você passa mais tempo com um alimento no estômago, você acaba comendo menos. Então estes são os efeitos de fato da semaglutida, que ao contrário dos outros medicamentos para emagrecimento, que quando tinham resultados muito bons alcançavam ali 5% da perda de peso corporal, a semaglutida, liraglutida, Ozempic, Saxenda, enfim, né, a grande diferença é que a liraglutida ela tem uma administração diária, a semaglutida tem uma administração semanal, né? Hoje já existe o Ozempic oral, mas normalmente o Ozempic era com uma injeção ali subcutânea. Esses medicamentos eles conseguem uma perda de peso de cerca de 10% do peso corporal, só que são obviamente medicamentos muito custosos, né? Cerca de 750, R$1.500 por mês, o que de certa forma tornou esse tratamento aí mais complicado, menos acessível à grande maioria. Agora, qual que é o grande problema que a gente tem com a questão do uso do Ozempic, liraglutida ou do Saxenda, enfim? O efeito rebote. O efeito rebote é um problema. Dois problemas. O primeiro é o efeito colateral. Existe um colateral? Toda droga tem colateral. Qual que é o colateral? Só que é um colateral tranquilo. As pessoas, não, olha, vai ter câncer, vai ter diabetes. Não, segura a onda, cara. Não fala o que não sabe. Colateral pode ser a diarreia, constipação, inflamação do estômago, gastrite, refluxo, dor abdominal, dor de cabeça. É aquele efeito colateral de qualquer medicamento que é colocado quando administrado de forma errada. Por isso que uma das melhores estratégias é começar com doses menores, fazer adaptação ao medicamento, aumentar a dose. Por isso que a supervisão médica ela se torna extremamente importante. Não adianta sair por aí comprando medicamento, usando e depois falando mal do medicamento. O medicamento e a droga, a diferença está na dose. Está na dose que você faz o uso. Então o problema não é o medicamento, é a forma como ele é administrado. O segundo problema é a questão do rebote. Por quê? Porque quando a gente... Imagina uma coisa, meu povo. A gente passou uma vida ganhando peso. Uma pessoa que tem 100 quilos, 110 quilos, 120 quilos, ela passou uma vida até atingir aquele peso. E ela quer perder aquele peso com velocidade, ela quer perder aquele peso. Se ela passou 30 anos para alcançar 120, ela quer perder 120 quilos, ela quer perder 40 quilos em 3 meses. A gente até entende isso, eu também gostaria. Todo mundo gostaria, sem julgamento. É óbvio que a gente quer velocidade na ação. Agora, tem uma questão. Quando a gente perde peso, e a gente até perde a partir do medicamento, o nosso corpo, as nossas glândulas, pâncreas, hipotálamo, hipófise, seja lá o que for, continuam produzindo hormônio para uma pessoa de 120 e não para uma pessoa de 80. Leva um tempo para o nosso organismo se adaptar. Por isso que quando a pessoa deixa de utilizar o medicamento, o apetite volta a ser de uma pessoa de 120 quilos, a insulina volta a ser produzida por uma pessoa de 120 quilos, o glucagon passa a ser produzido por uma pessoa de 120 quilos. A gente passa a continuar tendo uma fisiologia de uma pessoa de 120. Por isso que a gente reganha o peso corporal. O problema não é perder o peso, é manter o peso perdido. O grande desafio está na manutenção do peso perdido. E aí, quando a gente passa 3 meses, né, a gente emagreceu, em até 3 meses a gente tem 70% de chance de reganhar o peso perdido. Em até 9 meses a gente tem 30% de chance de reganhar o peso perdido. Depois que a gente passou um ano
Com o novo peso, segundo o que a fisiologia mostra, a gente tem 3% de chance de reganhar o peso perdido, metabolicamente falando. Então a ideia é perder peso e manter o peso perdido. Por isso que normalmente a indicação clínica do uso da semaglutida preconiza que você tenha um uso mais acentuado no começo, uma manutenção desse uso, cai a dose, usa mais um pouquinho, depois você tem a modulação do apetite por outros medicamentos, outras condutas, e por isso que é tão importante, além do uso do medicamento, você ter uma boa educação alimentar, você ter também um programa regular de exercício. Agora, isso não tira o mérito do medicamento, né? O medicamento pode ser utilizado por 6, 7, 8 meses? Pode, né? Óbvio que pode, o que ele não pode é ser utilizado por uma vida. Agora, ele vai poder ser utilizado por esse tempo se a pessoa estiver se alimentando bem, se a pessoa estiver treinando, se a pessoa tiver acompanhamento clínico e médico. Aí ele pode. Por quê? Quando você diminui a dose do medicamento, ele age ali como uma muletinha para que essa pessoa consiga controlar o peso ao longo da vida. Consiga controlar pelo menos até chegar nesse 1 aninho, sabe? Até chegar nesse 1 aninho, o medicamento consegue dar uma controladinha ali, tá? Então, é importante, antes da gente chegar e ficar criticando, ficar julgando, vamos entender a fisiologia, né? Não adianta ficar criticando só pelo post do Instagram. Eu preciso saber o que é um análogo de GLP-1, eu preciso saber qual que é a ação da insulina, do glucagon, e aí sim eu vou poder, de fato, entender a ação e ver que o Ozempic pode, inclusive, ser um parceiro do processo. Lógico que administrado, né, com orientação médica. Por quê? Porque é muito mais fácil você ter adesão de um aluno que está tendo resultado do que você ter adesão de um aluno que não tem. Pô, o cara treina há 5 meses, não conseguiu perder meio quilo, você acha que esse cara vai continuar treinando? Vai falar, que saco, não aguento mais esse negócio. Agora o cara treina há 5 meses, perdeu 15 quilos, o cara fala, pô, da hora, vou continuar treinando que está dando resultado. Né? É o medicamento, junto com o exercício, junto com a dieta, junto com a oração, junto com tudo. Então vamos continuar aí que tá legal. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, né, vamos parar de julgar baseado... A gente julga que nem o Fantástico. Nossa, o perigo do Ozempic. Perigoso. Quantos artigos você leu sobre o negócio? O que eu tô mostrando aqui pra você é The New England Journal of Medicine, The Lancet. Porra, vamos ler. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais informação a gente tem, mais complexo é o problema que a gente tem a capacidade de solucionar. E quanto mais complexo for o problema que a gente soluciona, mais dinheiro a gente tem, mais carga a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, mais notoriedade a gente tem, mais autoridade a gente tem. Então a gente precisa ler, estudar. A chave do sucesso se chama conhecimento, para a gente parar de falar groselha.